Mais um dia, dia 5, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Aqui nós vamos falar muito de sabedoria. E aqui ele nos traz Tiago 4,14, que é: qual é a sua vida? Sua vida é formada como você a enxerga? O modo ao qual você define sua vida determina seu destino? A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-a como você vê a vida. Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas que já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeças, uma sintonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes embaixo, e algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas que você tem de jogar com o que tem na mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é uma metáfora de vida e é assim que você a enxerga consciente e inconsciente. É a sua descrição de como funciona a vida e o que vem que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vida por meio de roupas, de joias, de carros, penteados, adesivos ou até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia sua vida mais do que você possa imaginar. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Ela, por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será de divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valoriza a velocidade e provavelmente viverá apressada a maior parte do seu tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual é a sua vida? Ou melhor, qual é a sua visão da vida? Você pode fundamentar a vida numa metáfora defeituosa, a fim de cumprir o propósito para os quais Deus os criou. Será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la como metáforas bíblicas da Bíblia. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. A Bíblia oferece três metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança, é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Então, o que eu quero te mostrar nessa leitura? Deus reforça o tempo todo que nós é que buscamos muitas sinalizações no nosso dia. E eu vou apresentar a vocês nos próximos capítulos, várias metáforas. E uma delas é: a vida na Terra é um teste. Vê se você concorda com isso. Essa metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, a fé, a obediência, o amor, a honestidade e a lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorre mais do que 200 vezes nas Escrituras. Deus provou Adão ao lhe pedir que oferecesse o filho Isaque. Deus provou Jacó quando este precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do jardim do Éden e Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova de Deus.
Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esther, Daniel. Qual é o teste que você está passando? Que talvez aos seus olhos seja algo muito ruim, mas para Deus é um teste. Os testes desenvolvem quanto manifesta o caráter da pessoa. E toda vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus está constantemente observa sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, aos conflitos, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre a porta para alguém, pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com o balconista, com o garçonete. Pausa aqui. Quantas pessoas tratam a outra pessoa que é mais humilde com arrogância, como se essa pessoa não fosse filho do mesmo Deus? Quantas pessoas se colocam nesse lugar de arrogantes, de achar que o outro tem só que servir, que você não pode dar um bom dia, que você não pode dar uma boa tarde, que você não pode acolher. Então, Deus está atento a tudo isso. Então, tome cuidado, porque às vezes isso é um teste. Eu já me peguei numa situação de irritabilidade diante a uma circunstância. Então, eu não sabia se ali, né, eu entendendo se era um espírito de irritabilidade com relação àquela pessoa, que pode ser também, mas eu, na hora, eu reprimi, eu repreendi, em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo sentimento, toda irritabilidade, porque eu não estava assim, Senhor. Então, fiquem atentos. Deus está te testando e, e isso sirva de lição para você. Seguimos. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever algum deles com base na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, orações não respondidas, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido em minha vida. Percebo que Deus testa a minha fé por meio de problemas, minha esperança, pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos, meu amor por meio das pessoas. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude. Quando você não consegue sentir a presença de Deus, às vezes Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais a proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz que Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. Ezequias desfrutava íntima comunhão com Deus, mas no momento crucial da sua vida, o Senhor deixou só, a fim de testar seu caráter, revelar sua fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, já os outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-lo
e assim vocês poderão sair dela e sempre. Sabedoria. Deus é um teste. Deus está te testando. Deus está te conduzindo. Mas vocês têm que estar com total consciência nisso. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz: felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão uma coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Vamos para a segunda metáfora, que diz que a vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica na vida. Nosso tempo nesse mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e os recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ele já era a propriedade de Deus antes que você chegasse e ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo o que você tudo o que você pode fazer é desfrutá-la algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e renomeou administradores de sua propriedade. A Bíblia diz que Deus os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalham-se por toda a terra e dominem, e tenham poder sobre peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre animais que se arrastam no chão, pelo chão. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função, o homem jamais foi exonerado. E é a parte do nosso propósito atualmente, tudo que desfrutamos deve ser tratado com uma responsabilidade que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz que você tem alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que você tem vem de Deus, por que você se vangloriam como se tivesse realizado alguma coisa por si próprio? Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos uma bela casa de frente para uma praia no Havaí. Era um conforto com o qual não podíamos arcar e aproveitamos muitíssimo. Eles nos disseram: usem-na como se pertencesse a vocês. E foi o que fizemos: nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas do banho, os pratos, até nos divertimos pulando na cama, mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso, tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietários dela. Nossos valores culturais dizem: se você não é dono, não terá cuidado, mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado, visto que Deus é o dono. Devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz que os que recebem algo de valor em confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente referia a vida como carga de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, um homem de negócios confiou sua riqueza ao cuidado de um servo enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um adequadamente.
O senhor daqueles servos disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Então, aqui eu trago a tua consciência um pouco, faço uma pausa. O que, que Deus te confiou que você não está cuidando? Eu vou te dar dois exemplos. O exemplo um: Deus te confiou um filho. Como que você está ensinando esse filho para o mundo? Como que você está ensinando os teus filhos na intimidade com Deus? Como é que você apresenta? Outro exemplo, o, o teu corpo, a tua saúde. Você realmente, Deus te confiou isso. Você está cuidando ou você está colocando qualquer coisa que abra a boca e você ingere? Então pare para refletir sobre isso. Muitas vezes a gente não para refletir sobre a nossa vida. O que é que Deus nos deu que nós não estamos cuidando como é a da vontade dele? E muitas vezes Deus fica, filha, eu te dei isso, por que você não está cuidando? Então, como é que eu vou te dar outras coisas se você não consegue cuidar do pouco que eu te dei? Pegou a ficha? Segue comigo. Ao final da sua vida, você será avaliado e recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo com cargo de confiança, Deus promete três recompensas na eternidade. Primeiro, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá: muito bom, muito bem, bom trabalho. Segundo, você receberá uma promoção, uma responsabilidade maior na eternidade. Eu o porei a cargo de muitas coisas. Terceiro, você será honrado com uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. Para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. A Bíblia diz: se vocês foram indignos de confiança em relação à riqueza deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar o meu dinheiro e o nível de minha vida espiritual. O modo de eu administrar o dinheiro, as riquezas desse mundo, determinou quanto Deus pode confiar a mim as bênçãos espirituais, que são as riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar de forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Vou perguntar de novo. A forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Pode ser confiadas a você as riquezas espirituais? Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e uma carga de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsabilidade ele espera que você seja. Olha isso. Você entendeu, meus queridos? Você entendeu o poder desse dia 5, enxergando a vida do ponto de vista de Deus? Você tem toda. Deus te dá todo o discernimento aqui de você mudar tudo. De você mudar tudo, tudo. Deus te dá a, a direção de você fazer tudo diferente a partir da perspectiva. Então, para nós finalizarmos, nosso tema de reflexão é: a vida é um teste e um cargo de confiança.
Então, se ao longo da tua vida Deus está te confiando um monte de coisa, Deus está te testando a vida inteira, né? Olha lá o exemplo que eu dei. Não, eu vou lá na igreja, eu vou lá no culto toda semana, fico lá. Mas quando Deus está te testando com o teu irmão, quando Deus está te testando fora desse ambiente, ele não te conhece. Então fique atento, fique atento. O versículo para memorizar: quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Isso está em Lucas 16:10. Então, eu quero fazer uma pergunta para você meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Eu vou falar de mim? Você fala de você? Deus me deu todo um entendimento sobre nutrição. Deus me deu toda a sabedoria do mundo sobre nutrição. Deus me deu todo o entendimento do que é doença física, o que é doença emocional. E quando eu falava assim, Deus, eu não estou capacitada para fazer isso que você está me mandando. Ele vai me colocando no teste. Ok, Senhor, eu não estou capacitada, mas eu vou fazer. Eu não estou tão capacitada como eu gostaria de estar, porque a gente fica esperando se capacitar para fazer. Mas ele fala, filha, faça com seu pouco. Ajude com seu pouco. Vá ajudar o teu irmão com seu pouco. Você não sabe muito, talvez ajudar as pessoas, talvez levando uma palavra de conforto, uma palavra de oração, mas faça com aquilo que você sabe. Quem pegou? Quem pegou a chave? E isso é lindo, porque quando nós temos esse entendimento, meus queridos, a gente muda, a gente vira totalmente a chave da nossa vida. E quando eu tive esse entendimento que Deus falou assim, filha, eu te dei sabedoria e eu quero que você alcance pessoas. E eu estou no um a um. Eu estou no um a um. Deus está me testando. Se eu estou fazendo isso de boa vontade, de bom coração. E eu faço isso de muita boa vontade, de bom coração, porque Deus me confiou. Ele me deu isso de presente. Então, meus queridos, olhem para a vida de vocês e vejam o que foi que Deus te deu, qual é o teste que Deus está fazendo com você. E você não está entendendo aquilo que Deus está colocando no seu coração. E vamos para a nossa próxima aula.